como é que faz para criar um perfil de destaque, então, no LinkedIn? Tá. Existem, óbvio que áreas de maior importância no LinkedIn, tá? Então, quando você vai adicionar informação, o próprio LinkedIn te dá o core, que é o básico, né? E aí o preferred, e daí talvez assim, seria um plus a mais, mas o core mesmo é um extra. Mas o core mesmo seria o sumário, o headline, os job titles, education e skills. E skills é uma das coisas mais importantes do LinkedIn, ninguém dá valor. A gente esquece. Não, o pessoal acha que não tem relevância. Os skills é aquelas palavrinhas-chave que você adiciona, que geralmente o pessoal coloca palavras-chave muito irrelevantes, tipo Microsoft Word. É óbvio que você tem Microsoft Word, você não precisa colocar lá. Você está usando um espaço de um skill que poderia ser muito relevante, né? Hard skills, por exemplo, se você é um engenheiro, project management, ou então PDCA, que eles falam Lean Six Sigma, essas coisas você tem que colocar no skills. Por que é importante? Porque a recrutadora, quando ela vai fazer a pesquisa de candidatos, como assim a pesquisa de candidatos, Tana? A própria recrutadora, ela entra num LinkedIn diferente do seu, chama LinkedIn Recruiter. É vendido para grandes multinacionais. Sim, é uma coisa que a gente não vê. Não vê, vocês não têm acesso, é caríssimo, é super caro. Assim, eu me lembro, há anos atrás, um subscription era em torno de 12 mil euros para uma pessoa, um recrutador. Olha só. É super caro. E aí, ele tem acesso a esse LinkedIn Recruiter, né? E ele entra nessa plataforma e faz buscas ativas de pessoas. Então, eles colocam lá, eu quero encontrar, então, candidatos que estão na Irlanda, ou eles podem colocar Europa, que tem o job title de Project Manager ou Project Engineer, que fala a língua inglesa ou inglês, só inglês, ou então português, ou que seja a língua que eles querem. Que tem a faculdade, um bachelor degree, aí não importa se tem engenharia ou se tem qual que é a faculdade, eles só colocam lá, bachelor. Sim. E aí, eles colocam os skills. Eu quero alguém que esteja na indústria de oil and gas. Sim. Ou eu quero alguém que tenha experiência com Lean Six Sigma. Não tem onde você colocar o Lean Six Sigma a não ser nos skills. Entendi. Não tem como você colocar, por exemplo, que você usou a metodologia Kanban a não ser nos skills. Mas esses skills, eles são softwares? Eles são... É isso que você falou, Pode ser assim? Qualquer coisa, tá? Mas eu indico sempre adicionar hard skills, né? Então, você tem os soft skills e o hard skills. Soft skills é mais comportamental, do tipo, eu sei trabalhar em time, eu sou bom comunicador, eu sou... É mais sobre a sua personalidade, né? Sim. Então, proativo. Só que essas coisas, a recrutadora só consegue realmente identificar na entrevista. Ela não vai buscar lá no LinkedIn Ela vai buscar Recruiter. uma pessoa, hoje eu quero um engenheiro proativo. Sim, Entendeu? Tipo, eu quero um engenheiro honesto. Que o pessoal não coloca vai, né? honest. Tipo, não. Honestidade não é qualidade, é obrigação. É obrigação, exatamente. Ela vai colocar um hard skills. O que é um hard skills? É uma experiência que você teve. É um conhecimento que você tem, né? Então, ela coloca lá, Python. Ou então, ela vai colocar... para a recrutadora, né, para quem é de RH, eu quero alguém que faça entrevista ou que tenha learning development, né, que tenha feito algum tipo de L&D. É lá que ela vai procurar. Entendi. Entendeu? Sim. Porque no job title tá HR, só que eu quero um HR que tem experiência com L&D. E é lá no skills que ela acha. E muitas pessoas não sabem a importância que tem esses skills. E é por isso que quando eu faço o LinkedIn dos meus clientes, eles têm muito mais retorno e eles têm muito mais visibilidade porque nós usamos muito as palavras-chave que hoje em dia se fala SEO, né? Search Engine Optimization. Sim. Com as palavras-chave você acaba otimizando, né, o seu LinkedIn. Então, se a pessoa está recebendo poucas ligações agora no dia a dia, pode ser que aquilo tem alguma coisa a ver ali, né? Tem. Total. E não só isso também.
um LinkedIn mal escrito. É Mas, killer. mas espera aí, só para eu finalizar essa parte aqui dos skills. Onde é que eu poderia buscar skills bons ali para colocar ali? Porque será que É uma ótima pergunta. será que eu tenho que ir na busca dos empregos que estão acontecendo ali no momento e retirar alguns? Exatamente. É? Para você descobrir quais skills as recrutadoras estão usando, você deve olhar o próprio job, né? E você vai lá no LinkedIn, na busca de emprego, porque tem lá jobs, e você procura os empregos que você tem mais interesse. E daí você consegue pegar esses skills, alguns empregos, né? Alguns jobs já tem os skills lá embaixo. Se você descer na parte dos skills, ele coloca onde que é o país, né? Que o job tá. E os skills que a recrutadora escolheu. Você pode usar aqueles skills ou você pode usar palavras-chave que estão no próprio job description. Sim. Por quê? Porque quando a recrutadora está procurando por pessoas e ela já tem uma vaga, um job, isso quer dizer que ela tem um job description, né? O que é o job description? A descrição da vaga. Então, o que nós fazemos? A gente coloca o job description lá no LinkedIn ou nos websites de emprego, por exemplo, Glassdoor, ArchJobs, Jobs.ai. Indeed, Jobs.ai. É tudo igual, é robozinho. Não muda. É tudo robozinho. Você põe lá o job description e você clica lá um botãozinho, procurar. O próprio software vai pegar as palavras do job description e vai fazer uma busca nos currículos que foram applied, né? Que alguém, né, se candidatou. Ou então no próprio LinkedIn. Se a empresa tivesse LinkedIn Recruiter, ele pode procurar mundial, aí vai vir bilhões de pessoas, muita gente. Aí o que acontece? A recrutadora vai filtrando. E aí que vem também outra estratégia. Mudar a localização do seu LinkedIn. Porque muitas das recrutadoras que procuram por profissionais aqui, eles não filtram por, vamos ver quais engenheiros que bate com a minha vaga que estão no Brasil. Isso. E que falam inglês. Elas não fazem isso, elas fazem o quê? Quem tá na Irlanda? Não encontrei ninguém na Irlanda? UK. Aí elas vão para os países ao redor. Não deu certo? Europe. A Europe tem muito profissional. Então, se o seu não vai chegar no Brasil. Essa é muito difícil. Não vai chegar, né? Não vai chegar. É muito difícil. É muito mais fácil eu achar um candidato que trocou o país e que está em algum país aqui da Europa, do que achar esse profissional se eu procurar no Brasil. Porque imagina, eu recrutadora, vou procurar profissionais, engenheiros, né, industriais, né, de produção no Brasil, vai aparecer um monte de engenheiro. Aí eu vou colocar lá inglês. Mas eu não sei se eles realmente falam inglês ou se colocaram só o inglês lá. Vem cá, e como é que faz para justificar? Quando você colocou fácil. lá a Irlanda, aí recebeu a ligação. Você vai falar a verdade. Você vai falar, eu sei do algoritmo do LinkedIn, a minha intenção é encontrar um emprego na Irlanda e é por isso que eu mudei a minha localização para a Irlanda, porque esse é o meu goal, esse é o meu foco. E tudo bem, a recrutadora sabe que isso acontece. Nós já temos ciência de que essa é uma prática usada. E dependendo do perfil da pessoa, da experiência e da área de trabalho, muita gente consegue esse trabalho estando no Brasil. Estando no Brasil, porque ele é achado. O difícil do LinkedIn, que é o que eu falo para todo cliente meu, é você ser achado. Sim. É muita gente, é muito profissional. A concorrência é alta, né? A concorrência é altíssima, entendeu? Então, assim, você ser achado, ótimo. Você ser recomendado, melhor ainda. Recomendado por alguém que trabalha na empresa, que vai lá mostrar o seu LinkedIn para o gerente, que vai mandar o seu currículo para a vaga, muito melhor. E aí, o que mais? Aí a gente falou dos skills. Esse talvez seria a parte o core, mais importante ali. Né? O core. É um dos, tá? Então, é o job title. Então, você tem que linkar com o próprio software. Então, assim, essa é outra coisa que acontece muito, né? Um problema do LinkedIn, que a gente chama aqui em inglês de bug, né? Um problema do software. Quando o LinkedIn foi criado, o LinkedIn é, né, dos Estados Unidos e foi criado em inglês. Pronto.
Aí ele começou a expandir, começou a, né, abrir LinkedIns em outras línguas, português. Então, há anos atrás, quando você criou seu LinkedIn, com certeza só tinha a opção de criar o seu LinkedIn em português. Sim. Tá? E aí, quando você ia fazer uma segunda língua, né, você ia criar um segundo perfil, né, em uma segunda língua, só te dava a opção de colocar em inglês. E o que acontece? O seu default, né, Seu padrão. o perfil padrão acaba ficando o de português. Só que como que a recrutadora te acha? Se ela tá procurando em inglês e o seu padrão tá em português. Não dá para achar. E aí, o que acontece? Muita gente quer trocar, né? E colocar o inglês como padrão e o português como segunda língua. E não dá. Porque é um problema do software. Não tem como. E aí? Aí, tem que deletar o inglês. Você tem que fazer um novo. Não é fazer um novo. Imagina, você tem dois perfis, né? Sim. Um em inglês e um em português. Você vai ter que deletar o perfil que foi criado como segunda língua, que é o inglês. Deletou aquele, aí você refaz todo o perfil em inglês. E não podem esquecer, muito importante, que você tem que mudar o seu LinkedIn, a língua do LinkedIn, do LinkedIn todo para inglês. Não pode estar em português. Sabe quando você entra e aparece lá em cima em português, tipo, início, tipo, você, empregos, perfil, empregos. Então, essa parte não pode estar em português, tem que estar em inglês. Você só consegue mudar, né, esse feature aí através do Setting in Privacy. Você vai lá no Setting in Privacy. Como que é Setting in Privacy em português? Configurações de privacidade. Isso, configurações. Você vai lá em configurações e muda a língua, né, a language. Não é língua, não é? Idioma. É idioma. Eu falo língua por causa de language. Você muda o idioma. Sim. Desculpa, gente, eu tô falando isso errado. Não, tudo bem. Que na verdade é language, né? Você muda o idioma de português para inglês. Aí, o que acontece? O software muda. Sim. Toda a sua interface ali vai ficar em inglês. A interface toda muda, tá? E aí, o que acontece? Quando você vai adicionar os seus job titles, o próprio LinkedIn já te dá opções em inglês. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.